Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez, pedindo sabedoria do Senhor sobre nossa meditação nessa manhã. Pai Santo, nós, diante da Tua palavra, queremos pedir que o Senhor venha iluminar nosso entendimento. Nós precisamos da ação do Teu Espírito para compreender as verdades profundas da Tua palavra. Ó Deus, encoraja-nos nessa manhã, trata com o nosso coração e que a porção da Tua palavra seja para nós fonte de vida. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que seja o Teu Espírito a ministrar os corações, que o Senhor nos livre de qualquer obstáculo que venha distrair a nossa atenção nesse momento, mas que a Tua palavra seja pregada como autoridade e verdade que é, e que estejamos todos com o coração aberto para ouvir Tua voz, porque cremos que aqui Tu estás presente conosco. No nome santo de Jesus. Amém. Conta-se que no século VI a.C., quando a República Romana ainda não tinha todo o seu poderio militar, os exércitos etruscos, liderados pelo rei Parcena, marcharam até as portas de Roma com força esmagadora. E a cidade estava à beira da derrota. A maioria dos soldados fugiu e apenas uma ponte de madeira afastava os invasores de Roma. Num ato de coragem, Horácio e 2 companheiros decidiram resistir sozinhos na ponte para ganhar tempo, até que outros soldados pudessem destruir aquela passagem. Enquanto a maioria fugia para se proteger, Horácio ficou firme, desafiando um exército inteiro, mesmo sabendo que poderia perder a sua vida. Horácio manteve a sua posição até que a ponte foi finalmente destruída. No último momento, ele se jogou no rio Tibre. Ele nadou até a margem segura e depois foi celebrado como herói. Sua bravura salvou Roma e inspirou gerações a seguirem seu exemplo de coragem e resiliência. Esse cenário de compromisso e bravura em meio ao abandono de companheiros remete ao que os discípulos de Jesus enfrentaram nessa passagem de João 6. Após ouvirem suas palavras desafiadoras sobre Jesus ser o pão da vida, muitos não puderam aceitar e abandonaram. Escolheram se afastar de Jesus. Nessa manhã, eu quero com os irmãos refletir, com base nessa passagem, sobre a deserção dos falsos discípulos. Em segundo lugar, o desafio de Jesus ao comprometimento. E em terceiro, a devoção dos verdadeiros discípulos. A deserção, o desafio e a devoção. Vejamos então a deserção dos falsos discípulos. O texto nos mostra que Jesus estava ministrando na Galileia, onde na noite anterior aos acontecimentos dessa passagem, ele havia alimentado uma multidão, multiplicando pães e peixes. Como resultado, Jesus era seguido por uma multidão, talvez centenas e centenas de pessoas. Mas o verso inicial da nossa passagem mostra que muitos dos seus discípulos, ou seja, muitos dos que o seguiam e se identificavam como os seus alunos, o abandonaram. É o que está no verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que provocou essa decisão? Será que Jesus disse que a partir daquele momento não haveria mais milagres, não haveria mais multiplicação de pães e peixes? Será que Jesus os expulsou da sua presença? Nada disso aconteceu. O texto mostra que não foram as obras de Jesus, mas as palavras dele
que afastaram os seus ouvintes. A mensagem que despertou essa rejeição e a deserção e o abandono de muitos que o seguiam foi a declaração de que Jesus é o pão da vida. Se você tem a sua Bíblia ainda aberta, eu quero que você observe comigo como Jesus trata dessa declaração a partir do verso 47 de João capítulo 6. Na verdade vos digo, isso é Jesus falando para a multidão, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Desde o início do capítulo, Jesus criticava aquela multidão por seu materialismo. O que os falsos discípulos queriam? O texto diz que eles queriam fazer Jesus rei, verso 15 desse texto. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Eles queriam esse poder que Jesus demonstrou quando ele multiplicou os pães e peixes. Verso 28, a multidão pergunta a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles queriam os milagres de Jesus. O verso 30 diz assim: então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Percebam, aquela multidão estava atrás do poder, do extraordinário aqui e agora, do materialismo. Bem, no dia anterior eles tiveram um jantar maravilhoso, Jesus multiplica os pães e peixes. O que é que eles querem hoje de manhã? Um pequeno almoço grátis. Eles querem que o Senhor multiplique mais. Era isso que eles queriam. Será que essas intenções se limitam ao tempo de Jesus? Será que hoje também não temos muitos que são atraídos a Jesus pelas promessas do sobrenatural, pelo prospecto de bênçãos materiais, pelo aqui e agora, pela felicidade imediata e plena nessa terra? Mas Jesus não estava disposto a mudar o conteúdo da sua mensagem para manter os seus seguidores. A popularidade nunca foi o propósito de Jesus. O verdadeiro amor insiste na verdade. E foi isso que Jesus fez. O Senhor mostra que Ele é o pão que desceu do céu. Não era um maná do qual eles tinham ouvido falar, mas Ele próprio, o pão vivo que desceu do céu. Portanto, para receber a vida eterna, é preciso crer na procedência divina de Jesus. Ou seja, que Ele é Deus, que Ele veio do Pai para cumprir a missão que lhe foi confiada, de sacrifício, de redenção. Ele continua e diz, não apenas que Ele é o pão que desceu do céu. Ele diz, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, para que qualquer pessoa seja salvo, tenha a vida eterna, Jesus disse que tinha de comer a sua carne e beber o seu sangue. Essa é a linguagem da cruz. Ou seja, não apenas crer que Jesus é Filho de Deus, veio do Pai, desceu do céu, mas crer e abraçar o seu sacrifício. A morte na cruz foi um instrumento para salvar a humanidade. Então, diante dessas palavras, a reação da multidão está registrada no verso de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Essa mensagem é inflexível, é pesada.
não é difícil no sentido de não compreender, difícil de entender, não. Ela é difícil de aceitar. É algo ofensivo, intolerável. Não é à toa que Paulo disse em 1 Coríntios 1:22, os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eles começam então a murmurar e discutir entre si. Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Verso 42. O estopim dessa mensagem que esse texto nos narra é o abandono de grande parte daquela multidão. Verso 66 novamente diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Duro é este discurso. As palavras de Jesus afastam aquela multidão. Porque era escandaloso falar que eles deveriam aceitar, receber, crer no sacrifício do pão da vida. O pão da vida, na mente deles, nunca seria morto. É escândalo. E eles se afastam, abandonam. É interessante a linguagem empregada no texto. Eles não foram para a direita ou para a esquerda, desviando-se do caminho reto. Eles se viraram deliberadamente e voltaram aos seus antigos hábitos. Eles abandonaram, desprezaram Jesus, revertem o seu curso e não querem deixar nenhum rastro. A ideia não é que eles voltaram para as cidades entendendo que para Jesus o ministério dele era muito mais que milagres e bênçãos terrenas. Eles apostataram, eles desertaram, eles rejeitaram Jesus. E se alguém lhes achasse na rua e perguntasse, por que você não segue mais a Jesus? Provavelmente aquela multidão poderia simplesmente ignorar e dizer que aquele tempo foi tempo perdido. Provavelmente eles queriam evitar o assunto. Então, a realidade é que eles rejeitaram a oferta maravilhosa e gratuita de Jesus. E eu espero que o Senhor nos permita ver a gravidade daquilo que é descrito aqui. Veja que eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, mas eles abandonaram. Isso é terrível. É terrível pensar que eles enxergaram a tolice das suas próprias vidas, os caminhos que eles seguiam, como não levaria a lugar nenhum. Eles encontraram Jesus, seguiam-no por um tempo, mas depois retornaram à sua vida, como se nada tivesse acontecido, rejeitando o Senhor Jesus. O bêbado que por algum tempo tinha deixado o vício, logo voltaria à bebida. O mentiroso que por um tempo vestiu o traje da verdade, logo voltaria a dar falso testemunho. O ladrão logo voltaria a furtar. Que nenhum de nós, irmãos, jamais ganhe esse título, seja conhecido como o discípulo que voltou atrás, que não anda mais com Jesus. É terrível. Isso certamente trouxe dor e tristeza ao coração de Jesus. Em outras ocasiões nos evangelhos, mostra que Jesus olhava para as multidões como ovelhas sem pastor, aflitas e desamparadas. Então, enquanto a multidão se afasta, ele vira-se para os 12, e talvez o texto não diz, com lágrimas nos olhos, pergunta: e vocês? É o desafio ao comprometimento. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus aproveita essa ocasião para testar a fé do grupo de discípulos que estavam mais próximos dele. Diante dessa palavra que Jesus anunciou,
Será que eles realmente desejam continuar sendo seus seguidores? Será que eles fizeram essa escolha conscientemente, mesmo depois de ouvir o discurso sobre o pão da vida? Teriam eles tomado a decisão de permanecer com Jesus, mesmo vendo a multidão abandoná-lo? Esse é o desafio. Vocês também não querem ir? Eu concordo com D.A. Carson que a pergunta é feita mais por causa deles do que de Jesus. Eles precisavam articular uma resposta mais do que Jesus necessitava ouvi-la. Nós podemos pensar em algumas razões por que Jesus faz essa pergunta. Primeiro, porque Jesus sabe que todos poderiam seguir o mesmo rumo. Todos poderiam se afastar dele. Na verdade, sem a sua graça, todos eles iriam. Como disse Charles Spurgeon, lá estava Pedro. Este mesmo Pedro que deu uma resposta tão ousada à pergunta. O mestre sabia que havia o suficiente em Pedro para tê-lo tornado tão infiel quanto Judas, se não fosse por sua graça sustentadora. Irmãos, quando vemos outros caírem hoje, digamos, pode ser o meu caso amanhã. Não existe o mesmo coração, a mesma natureza, a mesma tendência ao pecado. Não temos a mesma fraqueza, não estamos expostos às mesmas tentações. Não há o mesmo diabo que astutamente procura nossas debilidades para que ele possa trabalhar nelas. Não estamos todos em perigo. Temo que esteja especialmente em perigo aquele que dirá: sou uma pessoa de experiência, estou fora de perigo. Se houver um irmão entre nós que diga: estas advertências não são para mim, é provavelmente aquele que vai desonrar o santo nome. Em segundo lugar, Jesus faz a pergunta porque ele deseja que os seus seguidores sejam sempre perfeitamente voluntários, ou seja, de livre vontade. É claro que existe uma influência que a graça de Deus exerce sobre a vontade, pela qual a vontade que é escravizada ao pecado é libertada e é renovada. Mas ao passo que ela é renovada, a nossa vontade se torna livre. A graça que irresistivelmente nos impulsiona a Cristo é perfeitamente consistente com a liberdade da nossa vontade. Ou seja, Cristo não quer que ninguém professe ser cristão se não deseja sê-lo. Ele quer que você venha porque você se deleita em fazê-lo. Esse é o encanto da obediência a Jesus, quando é prestada alegremente. A beleza do serviço a Cristo é que nós voluntariamente, com todo o nosso coração e alma, nós seguimos a Jesus, negamos a nós mesmos, carregamos a nossa cruz e o seguimos. Então Jesus faz essa pergunta para que nós identifiquemos se nós estamos seguindo de alegre vontade. A pergunta de Jesus, portanto, é um desafio a considerar o porquê o seguimos. Será que é por conveniência? Ou será que já se tornou um costume? Ou é uma tradição que vem de pai para filho, então você já nasce numa família crente e segue a Jesus? É por causa da boa música quando você vem à igreja? É porque a sua família o traz e então você pensa que segue a Jesus por isso? Mas eu quero lhe desafiar a pensar: se essa igreja desaparecer, se você perder a sua liberdade de culto, se a sua saúde for fragilizada, se vierem lutas e provações, se os seus melhores amigos abandonarem a Jesus, o que vai fazê-lo sustentar na fé, no caminho de Jesus? Se aquilo que lhe sustenta no caminho de Jesus não for o próprio Jesus e a sua graça, nada garante que você mais cedo ou mais tarde vai também virar as costas para Ele. O Salvador nos faz também essa pergunta hoje, porque Ele sabe que somos frágeis, inconstantes. E tu, quereis também retirar-se?
numa cultura em que tantos rejeitam os ensinos de Jesus ou buscam-no pelos motivos errados, qual resposta você daria a essa pergunta? E tu? E vós? Quereis também retirar-vos? O que é maravilhoso é que nós não precisamos inventar algo novo para responder. Enquanto a multidão se dispersa, Pedro levanta-se como porta-voz dos 12. Pedro, como sempre, fala o que pensa. E ele dá uma resposta maravilhosa. É a devoção dos verdadeiros discípulos. Ele diz para o Senhor: Senhor, para quem iremos? A resposta de Pedro, que na verdade é uma pergunta retórica, parece ingênua à primeira vista, porque muitas pessoas se afastavam de Jesus. Uma delas, se tivesse ouvido o que Pedro perguntou, poderia dizer: venha, é só nos seguir, há muita gente aqui para você seguir. Venha conosco, volte atrás. Se tantas pessoas já abandonaram, talvez haja uma alternativa. Mas a realidade é que a ideia de abandonar Jesus não passa pela cabeça de Pedro. É algo que ele não cogita por um segundo sequer. Eu tenho certeza que essa mesma convicção permeia a vida de muitos nessa manhã aqui. Se alguém lhe perguntasse se você não deseja voltar aos padrões antigos, a sua vida antes de conhecer Jesus, a resposta seria um retumbante: claro que não. É interessante que Pedro não diz para onde, mas para quem iremos. O ser humano é constituído de tal forma que ele deve ir a alguém. Ele não pode sustentar-se por si mesmo. Na verdade, se não for sustentado por Jesus, e se a sua esperança de sustento, de manutenção, de vida vai ser em si mesmo, é uma vida sem rumo, sem propósito, sem destino, porque nós somos tão frágeis, tão inconstantes, tão debilitados. O sentido das palavras de Pedro é o seguinte: não há ninguém mais para quem possamos ir. Não há ninguém que satisfaça os desejos do meu coração e da minha alma. Eu falo isso em nome dos 12. É verdade, queridos, que as lutas e o abandono daqueles que estão ao redor podem tratar no nosso coração como uma flecha que dói. Mas eu quero que esse relato de Pedro traga encorajamento à sua fé. Para quem iremos? Não há ninguém que pode satisfazer os desejos da nossa alma. Essa afirmação não é de alguém inseguro, que precisa ter a companhia de Jesus para se sentir confiante. É de alguém que reconhece com uma convicção inabalável que não há ninguém mais digno, mais amável, mais excelente que Jesus Cristo. Para quem iremos? Ele continua e diz: tu tens palavras da vida eterna. Pedro sabe que as palavras de Jesus são muito mais do que histórias bonitas, promessas. Eles são meios de graça e de salvação, espírito e vida. A palavra pode ser dura, pode até para alguns ser escandalosa, ofensiva, mais cortante que espada de 2 gumes, mas ela dá vida. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Durante a sua vida nesta terra, você pode ler Camões, Cervantes, Freud, Marx. Apenas as palavras de Jesus revelam a vida eterna. Quando nós pensamos na eternidade, não podemos nos separar de Jesus. É isso que Pedro diz. Por fim, ele diz: e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A confissão feita é que Jesus é o santo, ou seja, separado, é o consagrado a Deus para cumprir a sua tarefa. Ele é o Messias, ou seja, o prometido, desde o Antigo Testamento. É aquele que é o qualificado para fazer a missão que Deus designou. Esse reconhecimento
é o que traz para Pedro essa convicção segura, firme. Ele não serve um Senhor morto, fraco. Apesar que ele vai à cruz, mas a cruz é o instrumento para a salvação, porque ele é o Santo de Deus, ele é o Messias, ele é o prometido. Deus o enviou e nós o abandonaremos? Não. Se ele é Deus, como nós podemos abandoná-lo? Ele é o Santo de Deus. No final das contas, a diferença entre os que abandonaram e os que ficaram é o que eles pensam de Jesus. Os falsos discípulos são atraídos pelas facilidades, pelo materialismo, pelo extraordinário aqui e agora. Para os verdadeiros discípulos, Jesus é suficiente. Por isso que nós cantamos, mostra Cristo. Cristo é o que você e eu precisamos. Ele é suficiente. Paulo, nas suas cartas em Filipenses, ele declarou isso de uma maneira tão sublime. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Ter em abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a segurança dos crentes, que Jesus é suficiente para nós. Talvez, ao ler esse texto, você fique com a impressão de que isso é para supercrentes. Essa declaração de Pedro é impressionante. Mas eu quero que você lembre que Pedro passou por altos e baixos, homem como cada um de nós. Num determinado momento, ele negou Jesus. Isso significa que ele o abandonou? Não. Significa, sim, que ele caiu, que ele pecou, e ele ficou devastado por isso. Mas a graça de Jesus o restaura. No momento seguinte da vida dele, isso a Bíblia não mostra, mas são os historiadores que dizem, quando ele estava para ser morto e martirizado, e queriam crucificá-lo, e Pedro respondeu, não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E eu penso que essa declaração de Pedro ecoava na sua mente e no seu coração, mesmo na hora mais sombria da vida dele. Diante da morte, possivelmente as palavras ecoavam na sua mente, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, eu sei que Tu és o Santo de Deus. É essa confiança de quem Jesus é que nos capacita a enfrentar qualquer circunstância. E mesmo na hora da morte, nós preferimos morrer do que abandoná-lo. Essa é a esperança do crente, essa é a convicção que nós temos. Quero lhe perguntar, por que você busca Jesus? O que está por trás da sua vinda à igreja? Materialismo, bênçãos, pode ser coisas boas, o senso de comunidade na igreja. Isso não é suficiente. Apenas a compreensão de quem Jesus é, no íntimo do seu coração, e a sua graça sustentando a sua vida, é que vai lhe dar forças para continuar seguindo Jesus, ainda que a multidão abandone. Eu quero lhe encorajar a orar, para que Deus lhe dê a força, a graça, a coragem de ser fiel, mesmo se todos os outros forem infiéis ao Senhor. A coragem de que mesmo que o restante do exército fuja, mas você vai ficar na ponte para resistir ao inimigo. É aquela convicção que estava no coração de Pedro, mesmo sendo alguém de altos e baixos, mas que não cogitava por um segundo sequer abandonar Jesus. Se Jesus lhe perguntar, e você? E tu? E vós? Querei também retirar-vos? Que a nossa resposta seja com convicção íntima, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
e temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que Ele nos abençoe a perseverar no caminho de Jesus.